assim como a gente fala das dinâmicas de resistência dos povos escravizados, né, no contexto da escravatura, você tem uma dinâmica de... Essa organização política das trabalhadoras começa, né, entre as trabalhadoras mensalistas, as que residiam na própria casa em que trabalhavam. E é aquela coisa, né? Assim, está lá no quartinho dela à noite, ela vai ser acionada a qualquer momento. Mas tinha algum momento que ela se encontrava no passeio ali para dar uma descansada, num prédio, por exemplo, para conversar uma com a outra. E esses encontros, assim, nesses passeios, né, dos locais que elas moravam e trabalhavam, é que começou a gerar essa organização política. No início, até nessa experiência de Santos, elas tiveram a ajuda da própria Igreja Católica, assim, né? Que cedia o espaço ali, né, elas iam para a missa, né? Então, pós-missa, elas tinham ali um espaço para se organizarem politicamente. A gente tem hoje um movimento sindical bastante forte, assim, bastante atuante nas próprias conquistas legais que os trabalhadores domésticos tiveram no país. A gente tem a FENATRAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que vai estar congregando os sindicatos. Aí tem sindicatos por vários estados, vários territórios, que são super invisibilizados. Eu acho que é importante, assim, né? Assim, agradeço a sua pergunta e acho que sempre que eu posso falar sobre isso, porque tem muita trabalhadora doméstica que está em casa que não sabe que tem um sindicato, né? Assim, e aí, primeiro, a gente chama sindicato, mas nem todos os estados, né? Assim, tem força sindical, né? Isso é regulamentado como sindicato mesmo, não tem contribuição sindical, né? Elas vivem dos corres, né? Assim, e são, muitas vezes, sindicatos geridos por trabalhadoras domésticas que são trabalhadoras domésticas, que estão atuando como trabalhadoras domésticas. Eu lembro, assim, eu fui gravar uma vez num programa de casa da Globo, era o dia 27 de abril, né? Comemora o Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica, e aí estávamos eu e uma trabalhadora doméstica, que é a Cleide Pinto, né, que eu super acompanho o trabalho, que ela é uma força muito sindical ali do contexto do Rio de Janeiro, né? E aí a gente gravou o programa de manhã e ela era num sábado e ela tinha horário, estava com horário apertado, porque ela ainda ia fazer uma diária. Né? Assim, nem nesse dia ela teve um descanso desse processo. E está ali na luta sindical, né? Ela é uma das grandes lideranças. Então, são mulheres que também se sobrecarregam nessa luta para que ela aconteça, né? E aí, assim, no contexto da PEC das domésticas, né, que foi em 2013, que culminou na Lei 150, lá em 2015, que regulamentou esses direitos que foram estendidos às trabalhadoras domésticas, elas estavam nesse movimento, assim. E elas têm muito, né, assim, uma ligação com o movimento negro no Brasil, né? Essas primeiras lideranças das trabalhadoras domésticas no Brasil, elas tinham já uma experiência do movimento negro. De politização, né? Exatamente. Então, né, assim, há uma ligação muito forte entre esse movimento e o movimento das trabalhadoras. E hoje, no Brasil, assim, uma das grandes pautas que elas estão atuando não só, assim, a gente teve a PEC das domésticas, que regulamentou bonitinho, mas ainda hoje, de cada 10 trabalhadoras domésticas, 7 ainda estão na informalidade. E aí a gente poderia dizer, não, mas tem as diaristas, que não configura vínculo empregatício, né? Se ela for na sua casa até 2 dias na semana, não configura o vínculo. Ela é diarista. Mas mesmo as mensalistas, que trabalham numa casa só, recebem o salário mensal, de cada 10, 5 não tem a carteira assinada. Então, esse descompasso, né? Uma dinâmica legislativa que ela não é acompanhada de políticas públicas, não é acompanhada de um imaginário, uma mobilização desse imaginário das pessoas, né? Assim, não vem para a prática, para a vida efetiva dessas pessoas, né? Sim, inclusive fiscalização e tudo mais, né? Exato. O que dificulta também, porque a gente está falando da casa das Exatamente, pessoas. Né? Mais difícil, né? Sim. Por isso que os sindicatos são muito importantes, porque eles fazem esse elo dessas mulheres que estão em casas isoladas, espaços privados, trabalhando, com a politização. Né? Assim, então, são movimentos extremamente importantes para a gente visibilizar. Assim.